Olá, jovens da EBQ 2021, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafa Pereira e nós vamos para a nossa 12ª aula, que é a oração de Paulo aos Efésios. E para iniciarmos esta aula, nós vamos começar com a palavra de oração. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, agradecidos ao Pai por essa 12ª aula, onde, ó Senhor, aprenderemos com a oração e a ousadia do apóstolo Paulo, direcionados à igreja em Éfeso. Meu Deus, que esta lição, que esta matéria, ela possa entrar em nossos corações e nos trazer edificação. Por isso, ó Pai, eu oro que o Senhor venha abençoar a cada jovem que faz esta aula e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pois bem, jovens, nesta parte A da nossa aula, nós vamos ler o texto da oração do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, lá na Ásia. Esta oração, ela se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Prestem bem atenção na leitura. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na parte B da nossa aula, nós vamos ter a explanação desse texto, desta oração. Nesta parte B, nós vamos entender um pouco mais sobre esta oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, que se encontra na Ásia. Nós vemos que pelas palavras que é uma oração bem ousada do apóstolo Paulo. A carta escrita aos Efésios, a igreja de Éfeso, ela tem 6 capítulos. 6 capítulos desta carta, mas tem textos bem memoráveis das Escrituras na carta aos Efésios. Por exemplo, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, nós vemos Paulo escrevendo ali as armaduras de Deus, entre outros textos e versículos que se encontram aos Efésios. E nesta oração específica, nós vemos no versículo 14, onde nós começamos a ler, que Paulo já está falando que por causa disso me ponho de joelhos, me ponho em reverência, me ponho em oração, em clamor, por causa disso que eu tenho passado para vós. E veja que em outros versículos mais abaixo, é lindo o que Paulo escreve. Veja a ousadia da oração de Paulo aos Efésios, falando que ele queria que eles conhecessem Deus desta forma. Veja aqui versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender, olha a forma que Paulo queria que os Efésios conhecessem a Deus, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade
profundidade. Olha esses 4 itens que Paulo coloca, que é a dimensão que ele almejava que Paulo, que os cristãos aos Efésios conhecessem a Deus. Paulo almejava da forma na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Aí no versículo 19 Paulo diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso é profundo. Excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então veja que quando nós estamos em Deus, a paz que nós sentimos, ela excede todo entendimento. Pode estar todas as circunstâncias ao nosso redor contrárias, mas por dentro, o nosso homem interior, o nosso homem que se renova em Deus, que se renova em Cristo, através de uma vida de oração, ela tem uma paz que excede a todo entendimento. E Paulo está orando para que os cristãos aos Efésios e a todos aqueles que esse texto que ele escreveu chegar, que esses cristãos também possam ter esta paz, a paz que excede a todo o entendimento. Então Paulo diz no versículo 21, a esse glória na igreja, quem? A Cristo Jesus, aquele que dá a paz que excede todo entendimento. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a parte B da nossa aula, e na parte C nós vamos ter um resumo desse texto. Nesta parte C da nossa aula, eu quero te incentivar, jovem, a ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, 6 capítulos, uma leitura rápida, mas eu tenho certeza que vai trazer uma edificação e um conhecimento bíblico para você, saudável e abençoador. Então, leia a carta aos Efésios, os 6 capítulos, aprenda com esta oração ousada do apóstolo Paulo e também os demais capítulos, a armadura de Deus, o propósito de Deus aos Efésios, que também se concilia com o propósito de Deus para as nossas vidas. Leia a carta aos Efésios, leia aqui a nossa 12ª aula, leia aqui esses textos que está trazendo toda uma explanação da carta aos Efésios. Façam os exercícios que se encontram na página 89 da nossa apostila, que vai te trazer, vai testar o seu conhecimento acerca desta lição, e como o apóstolo Paulo, que você também possa se colocar de joelhos, tendo a ousadia de entrar na presença de Deus, mediante a Jesus Cristo, que Ele vai abençoar a sua vida, vai te trazer conhecimento, vai destravar os seus caminhos, e assim como os cristãos aos Efésios, e também todos nós que buscamos esse mesmo conhecimento, fomos abençoados, você também será abençoado pelo entendimento das Escrituras. Esta foi a nossa 12ª aula. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória, e até semana que vem com a nossa última aula desta apostila, 13ª aula. Até semana que vem, fiquem na paz.